Olha só, a gente falou brevemente na abertura do Acontece sobre a questão de quanto o auxílio emergencial impactou na vida das pessoas. Para uma parcela importante, mesmo com o auxílio emergencial, houve uma baixa aí na renda. A Alana Canepa conta pra gente. Aqui no Brasil, pesquisa Poder data sobre o efeito do auxílio emergencial sobre a renda das pessoas. 16% dos entrevistados disseram que a renda com o auxílio emergencial aumentou. Outros 60% declararam que perderam renda, ou seja, o pagamento do benefício não foi suficiente para cobrir o que eles perderam com o isolamento. E para 23%, a renda ficou igual. Divulgação feita ontem pelo Poder Data. E esses dados estatísticos a partir do Poder 360, dados coletados entre 9 e 11 de novembro, ligações para celulares e telefones fixos, 2.500 entrevistas, e esse foi o resultado, Zaidan. Eu acho que o brasileiro está quase sempre perdendo renda. São raros os períodos em que ele tem ganho de renda, né? E numa época como essa, sem dúvida. Então, você já havia frisado, Ronald, houve os que ganharam, porque viviam numa situação tão miserável, e vivem ainda, mas tinham uma renda tão insignificante quando tinham, que o auxílio emergencial representou ganho, e em alguns casos um grande avanço, capacidade de comprar o que ele não podia comprar, de comer o que ele não podia comer. O auxílio emergencial foi fundamental para todo mundo que recebeu. Recebeu legitimamente, não os que roubaram. Boa análise. Isso é roubo, né? Isso é roubo. Quem o cara precisa que não tem pega. direito, e quem não precisa e pega para ser espertinho, não, a gente não precisa dessas pessoas, não. Claro, agora quem precisava e recebeu, todo mundo ganhou alguma coisa. Agora, alguns, não é que ganharam alguma coisa, eles tiveram uma multiplicação de renda porque vivem na miséria, né? Então, R$600 significou a possibilidade de comer. E deu dignidade, né, Zaidan? Dignidade, Só... você escolhe o que você compra. Só que é emergencial, né? Claro. É emergencial, então já diminuiu para metade, depois vai acabar. Ou seja, a grande parte da população, e esses dados mostram isso, vivem numa miséria tal que R$600 significa um grande avanço de renda. 60% perderam. Se fosse um país assim, sem essas desigualdades, 100% perderiam, ou quase, né? Banco nunca perde, mas 100% perderiam. Dos trabalhadores, dos assalariados, todo mundo perderia. Comerciantes, industriais, todos perderiam. Mas há tanta gente na miséria, na pobreza absoluta, que houve um ganho. Agora, nós estamos sempre, às vezes, na base do conta-gotas, perdendo renda. Até porque muitas vezes os reajustes salariais se dão pela inflação oficial. E aí você, no mês seguinte ou no ano seguinte, vai comprar menos do que comprava antes. Ou seja, o seu salário vale menos em termos reais do que valia antes. Mas o mais grave é a constatação de quantos milhões de brasileiros são açoitados pela miséria, né, Ronald? O Zaidan, tem uma história também, nesse momento de flagelo financeiro das pessoas, o empregador tentar convencer o empregado de que está vivendo uma crise e tudo mais, e dar a ele, e fazer com que ele entenda que o fato de ele estar trabalhando já está bom demais, e reduzir o salário é o mínimo que ele pode fazer para ajudar a empresa a não quebrar. Então o cara é convencido de que ele já está ganhando demais, né? E isso acontece, não é em pouco lugar que acontece não. O cara é convencido de que ele ganhar menos faz parte de um processo que vale mais a pena do que perder o emprego. Em algumas situações é perfeitamente compreensível, mas em outras é preciso verificar, e a gente tem inúmeros casos que a gente poderia trazer aqui de lugares que se aproveitaram, ou de empregadores que se aproveitaram exatamente para diminuir as despesas em um momento que não necessariamente perderam renda, porque há como é que eu posso dizer assim? Há uma aura de vale a pena manter o emprego mesmo perdendo o salário, mesmo perdendo massa salarial e poder de renda num momento de pandemia como esse que a gente está vivendo. Pois é. E tem aquele negócio, muitos empregos foram salvos com esse mecanismo, não há dúvida, porém muitas empresas usaram, sem a necessidade, usaram esse mecanismo para reduzir o salário. Outras, inclusive com o fato do Paulo Guedes ter esticado essa possibilidade, pelo menos até o final do ano, eles vão, enquanto houver autorização, eles vão usar esse mecanismo. E há casos em que o trabalhador está produzindo a mesma coisa, está levando o serviço para casa,
ele está produzindo a mesmíssima coisa e está recebendo menos, não é? Então, em alguns casos, dobraram a mais-valia, viu, Ronaldo?